veja bem, eu começo dizendo para você que nós vivemos em tempos em que a educação tem sido desafiada a se reinventar. Você já parou para pensar nisso? E hoje, como eu disse, nós vamos receber com muita honra. Já vou falar para você quem que é. É o reitor da Universidade Federal da Grande Dourados. A nossa vida, ela tem, digamos, várias entradas de enunciação daquilo que nós pensamos e falamos, mas também de anunciação, como que nós anunciamos a nossa vida, a nossa trajetória. Paranaense, catarinense, são pandorgas que migraram, mas de alguma maneira migraram, mas um fiozinho ainda liga essas pessoas ao lugar de onde saíram. Aí eu falo o seguinte: quando você vai pesquisar algo na tua monografia ou na tua dissertação ou tese, você é livre para escolher o tema. Então escolha um tema que te atravesse de tal maneira, que te empolgue de tal maneira, que te emocione de tal maneira e mergulhe nele. Se é escola fundamental, médio, universidade, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. A questão principal no que tange a universidade, mas também todos os lugares que eu estou mencionando, é o que nós entendemos por educação. E isso é muito sério, muito sério. O que os governos, o que o Estado brasileiro, o que a política, o que as famílias, enfim, pensam em relação à educação. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Hora Mais com Lourdes Destrosiati. Eu estou chegando até você porque nós temos um patrocinador oficial, Móveis Plaza. Tudo para seu lar, para sua casa ficar bem bonita e aconchegante. E como vocês sabem, toda semana nós trazemos um convidado ou uma convidada para falar da sua profissão, da sua vida, porque sempre eu digo, vai te inspirar. Hoje é um convidado. Então, estamos entrando para o nosso quadro Vozes de Sabedoria. Como eu já disse, é um convidado. E veja bem, eu começo dizendo para você que nós vivemos em tempos em que a educação tem sido desafiada a se reinventar. Você já parou para pensar nisso? Se firmar como caminho de transformação social. E hoje, como eu disse, nós vamos receber com muita honra. Já vou falar para você quem que é. É o reitor da Universidade Federal da Grande Dourados, que está à frente de uma das instituições mais importantes do nosso estado e do nosso país. E quero te dizer mais: alguém que dedicou sua vida a entender os movimentos, olha aí, que nos definem, as migrações, as fronteiras que cruzam os territórios onde nós habitamos. Então, eu tenho a honra de apresentar para você e de receber aqui no nosso estúdio o professor, o reitor Jones. O sobrenome ele vai falar, que é difícil, é alemão, daqui a pouquinho você vai completo. Professor, reitor, seja muito bem-vindo. É uma honra te receber aqui no nosso estúdio. Olá a todas e todos. Lourdes, a alegria é minha, o prazer é meu de estar aqui com vocês nesta grande Itaporã, que Sim. também é parte da nossa Universidade Federal da Grande Dourados, que eu poderia também falar
Universidade Federal da Grande Itaporã. Ai, que honra, Isso é Heitor. maravilhoso, maravilhoso. O meu nome completo é Sim, Jones Dari Getter, mas não se preocupe, me chamam de Jones, de Jones, de Jones, de John, Getter, Goetert, não tem problema. olha, Porque, na verdade, também, os nomes nos constituem, os sim, nomes nos fazem, mas nossos nomes também são atravessados por um conjunto de formas de falar, formas de dizer e também formas de sentir. que E, lindo. e é sentindo uma enorme alegria que eu estou aqui hoje para conversar com você, com todos e todas que nos assistem. Muito Sim. obrigado. Reitor, todos os nossos convidados, sempre nós gostamos de dar um mimo, porque deixa seu tempo, seu trabalho e vem disponibilizar, compartilhar seus conhecimentos. E o mimo está aí na sua frente, é essa caneca. Obrigado, maravilhoso. Eu vou então aproveitar e tomar meu primeiro gole de água, Sim, posso? Muito pode. obrigado. E esse presente é da Up Canecas, que faz tudo, é nossa parceira, faz tudo em materiais personalizados. Quer dar um presente personalizado? Procure a Up Canecas. Reitor Jones, vamos começar então o nosso bate-papo. E eu queria começar dizendo assim, que a cadeira de reitor, ao meu ver, ao nosso ver, da minha equipe, é sem dúvida um dos grandes postos mais estratégicos para se pensar num futuro de uma sociedade. Mas antes de chegar lá, todos sabem que é um reitor que está aqui conosco, mas existe sempre um caminho, uma jornada pessoal, profissional, cheios de aprendizado. Então eu pergunto, reitor, gostaria que o senhor começasse contando a sua trajetória até chegar à reitoria. O que te motivou a assumir esse cargo tão estratégico? Muito bem. Uma trajetória, Lourdes, todas e todos que estão nos assistindo, ela pode ser contada de várias formas. A nossa vida, ela tem, digamos, várias entradas de enunciação daquilo que nós pensamos e falamos, mas também de anunciação, como que nós anunciamos a nossa vida, a nossa trajetória. Então eu vou dar ênfase nessa rápida exposição de minha trajetória dos espaços acadêmicos que eu frequentei. Sim, Eu poderia contar minha trajetória a partir da minha família, sim, a partir do meu trabalho também, sim, mas eu vou dar ênfase na trajetória acadêmica. certo. Lourdes, eu com 20 anos, eu não sabia se eu faria faculdade ou não, Olha, porque as minhas condições socioeconômicas da minha família eram condições socioeconômicas para depois do segundo grau, na época, final dos anos 80, era um segundo grau que nos levava para o mercado de trabalho sem a expectativa de universidade. olha, Para ter uma ideia, eu trabalhava numa cooperativa no Noroeste Gaúcho, em São Martinho, chamada Cotricampo, e naquele momento eu era serviços gerais passando para auxiliar de escritório na cooperativa. E numa tarde, eu escuto na rádio que a Unijuí, de Juí, também no Noroeste Gaúcho, teria um vestibular. E eu confesso para vocês que a palavra vestibular, para mim, era estranha. É não estranho. era do seu contexto. Nós não falávamos disso, né? Mas aquela fala do locutor, da propaganda, me motivou. E eu cheguei em casa naquele dia e falei para minha mãe, mãe, eu vou fazer esse tal de vestibular. A minha mãe falou assim, olha, você pode fazer, né? Só que eu só tenho condições de te ajudar com comida e roupa lavada. Eu não tenho condições de pagar para você a faculdade porque a Unijuí era paga. Sim, Mas eu aceitei o desafio com aquela voz que me chegou e resolvi fazer o vestibular.
Passei no vestibular e fiz um ano na Unijuí de Ciências Contábeis. Olha, Naquele ano, foi um ano que impactou muito a minha vida, porque o ambiente universitário, ele é diferente de qualquer outro ambiente. verdade. É um ambiente que nos provoca a curiosidade, nos provoca a pensar o mundo e a pensar a nossa vida nesse mundo. Então, naquele ano, em função disso, eu resolvi fazer outro vestibular em Marechal Cândido Rondon, na UniOeste, numa instituição pública. Olha, Fiz o vestibular e passei de novo para as olha, Ciências Contábeis, no Paraná. Mas naquele ano, eu acabei me envolvendo com 4 colegas meus de República que faziam curso de História. Isso também me atravessou de tal maneira que eu acabei resolvendo fazer outro vestibular para História, mas não no Paraná, em Rondonópolis, Mato Grosso, sim, na UFMT, hoje UFR, olha, Federal de Rondonópolis. Passei lá e fiz o meu curso de História nos anos 90, e logo depois do curso de História na UFMT, eu passei no mestrado na Unesp em Presidente Prudente. Logo depois do mestrado, eu fui aprovado no doutorado, e no meio do doutorado fiz um concurso para a Universidade Federal do Acre. que Aí trajetória. passei 4 anos no Acre, entre 2002 e 2006. Em 2006 eu presto outro concurso para a Federal da Grande Dourados. E estou lá até hoje há 19 anos. Então, essa trajetória minha, de muito estudo, muita dedicação. Eu sempre estudei muito, sempre li muito, mas também, concomitantemente, eu fui me envolvendo com o movimento estudantil, Isso, com movimentos sociais, políticos, intelectuais fora da universidade. E isso me possibilitou pensar a universidade também como espaço de atuação política. E essa condição me tornou, em Dourados, na UFGD, por exemplo, presidente do Sindicato dos Docentes da Universidade em 2013 e 2014. Isso também me levou, de alguma maneira, a ser vice-diretor da Faculdade de Ciências Humanas e sim. depois diretor da Faculdade de Ciências Humanas. Então, acho que foi essa trajetória que foi também me moldando e possibilitando o diálogo com um conjunto enorme de gentes de dentro da universidade e de fora, que também me levaram a essa condição de reitor. Nossa, queria você que está nos acompanhando, gente, de um anúncio de rádio, eu espero que onde chegar esse podcast, nossa entrevista com o reitor, possa também. Lembra que eu falei para você que aqui é pessoas que vão sempre te inspirar. Mas, reitor, os seus títulos de mestrado, de doutorado, são muito poéticos e me encanta. Por exemplo, o voo das pandorgas, por trás de dados, né, análises acadêmicos sobre migrações, quais são as histórias humanas, os voos, os ventos que mais marcaram nessas décadas a sua pesquisa? Lourdes, tua pergunta é muito, muito instigante. Eu confesso que eu fiquei pensando nela muito quando eu recebi o roteiro. E poderia dizer o seguinte para todas e todos que estão nos vendo, nos ouvindo: toda história vale a pena ser contada. Toda vida vale a pena ser contada. Isso é muito lindo. Toda, toda, né? Às vezes as pessoas acham que a vida delas é sem sentido, às vezes até, talvez até insignificante. Mas nós temos o direito, eu diria que é um direito humano, a construção da nossa memória e do nosso repertório de existência, do nosso repertório de vida. Então, todas as vidas são importantes, né? E os meus trabalhos, e eu trabalhei muito com histórias de vida, elas me possibilitaram pensar que aquele sujeito, aquela mulher, aquele homem,
não importa a sua condição socioeconômica, não importa gênero, não importa a característica étnico-racial, não importa a idade, a história, a sua trajetória, os seus movimentos de vida, aquilo que ela pensa, aquilo que ela faz, é importante para ser pensado, contado, escrito. E eu diria para você, eu lembrei de duas histórias Sim. no meu mestrado e doutorado, então eu vou juntar mestrado e doutorado, né? No mestrado, o título O Voo das Pandorgas. Sim. Pandorgas, que é pipa, papagaio, Sim. mas no Rio Grande do Sul a gente fala pandorga, né? Certo. E eu pensei que cada migrante, cada gaúcha e gaúcho, cada paranaense, catarinense, são pandorgas que migraram, mas de alguma maneira migraram, mas um fiozinho ainda liga essas pessoas ao lugar de onde saíram, né? Olha. Isso. Mas essas histórias, elas são tão diversas e tão bonitas, e eu vou contar rapidamente duas para vocês. Eu fui entrevistar um senhor em Rondonópolis e eu perguntei para ele: por que você veio para Rondonópolis, né? Ele era do Paraná. Ele falou: eu vim para cá por causa de uma paixão. Olha. Paixão? Como assim? Eu resolvi fazer uma viagem nas minhas férias do Paraná. Ele morava em Quatro Pontes, perto de Marechal Cândido de Rondon. E resolvi visitar Cuiabá, Sorriso, Sinop, para ver outras coisas na vida, porque falavam muito do Mato Grosso. Fui até lá, mas quando voltei, eu fui de ônibus, o ônibus parou aqui em Rondonópolis, ele me contando. E não sei, eu comecei a andar um pouco por Rondonópolis e criei uma paixão pelo lugar. Eu amo Rondonópolis, eu Olha. amo esse lugar. E ele já estava em Rondonópolis há mais ou menos uns 25 anos, né? E eu perguntei também, mas você deixou o teu lugar, né, a tua cidade, a tua família, veio praticamente sozinho para cá, né? Conta para mim um pouco do teu lugar. E vou te contar, então. Lá, eu era noivo, só que a minha noiva me traiu. Oh, meu Deus. A paixão que eu tinha por ela, e lá, como era uma cidade muito pequena, todo mundo ficou sabendo, né? E eu posso dizer para você, né, aquela paixão lá, arrebentada, meu coração em dor, eu venho para cá e me apaixono por esse lugar. Então, a paixão que eu tinha por alguém, Hein? por uma mulher, se transferiu para a paixão que eu tenho por esse lugar. E é por isso que eu estou aqui, por isso que eu amo isso aqui. Nossa, olha Não aí. é? Isso. E outra história que eu contaria, eu pergunto para um outro senhor: por que você veio para o Mato Grosso? Porque o meu sogro não queria me ajudar Olha. a ter uma terrinha, né? E eu era muito orgulhoso para eu não perguntar para ele que eu quero um pedaço de terra, como todos os outros irmãs e irmãos, noras e genros conseguiram. Eu resolvi ir embora, né? Então foi meu orgulho que me trouxe para cá. Então são histórias, né, que nos apontam que a migração, que o deslocamento de pessoas no Brasil e no mundo é também motivado, obviamente, por questões econômicas, por questões sociais, etc., mas também por aspectos subjetivos e familiares, de amores, de dificuldades de relacionamento com o sogro, por exemplo, que pode levar à migração de alguém. Porque são essas histórias que eu reúno, tanto no mestrado quanto no doutorado. O doutorado, também o título da minha tese é O Espaço e o Vento, Sim. que é uma relação ao grande clássico O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que é um escritor gaúcho. Então, eu tenho uma relação muito próxima com a literatura e meus textos praticamente vão participando de uma narrativa que articula o rigor científico com a escrita literária. Nossa, eu não te falei,
que ia te inspirar, de repente você aí vendo uma questão que talvez possa estar te afligindo, a exemplo dessas 2 histórias, você pode dar uma virada de chave aí e dar um rumo para a sua vida. Mas reitor, ao estudar, né, a migração de grupos como gaúchos, né, para Mato Grosso, o senhor deve ter nesse percurso encontrado pessoas, né. Como esse trabalho de pesquisa, você refletiu sobre as histórias, mas na sua vida pessoal também? Sem dúvida. Alunas e alunos me perguntam, quase todo dia, professor, eu posso pesquisar qual tema? Eu sou da geografia, também uma relação com a história, com a antropologia, com a literatura e assim por diante. Aí eu falo o seguinte: quando você vai pesquisar algo na tua monografia ou na tua dissertação ou tese, você é livre para escolher o tema. Então escolha um tema que te atravesse de tal maneira, que te empolgue de tal maneira, que te emocione de tal maneira e mergulhe nele. Então, essas histórias que eu fui reunindo, tanto no mestrado quanto no doutorado, e até hoje tem histórias muito interessantes que eu pesquiso na fronteira, em alguns territórios, inclusive no Paraguai. Essas histórias me levaram a pensar também a minha trajetória, Sim. a minha migração, que é lá do Rio Grande do Sul, passando, como eu já falei, pelo Paraná, Mato Grosso, São Paulo, Acre, agora em Dourados. Já morei um tempo no Rio de Janeiro, já morei um tempo no País de Gales, em Cardiff, no capital do País de Gales, lá no Reino Unido. Então, tudo isso foi me dizendo o seguinte, que a migração, ela não é só o momento do percurso, que eu saio de um lugar e chego no outro. A migração começa quando a gente começa a pensar que a gente quer ir embora. Aí já Já começou. começa a migração. Só que tem gente que migra, que vai para outro lugar, e fica pensando sempre em voltar para o lugar de onde veio. Sim. Né? É que nós temos uma palavra muito bonita que é a saudade. Mas tem experiências, Lourdes, que a pessoa espera para voltar para o lugar de onde veio 10, 20, 30, 50 anos. Acalentando o desejo de um dia voltar para a terra natal dela. O problema é que quando volta, a terra natal já não é mais a mesma. Se Verdade. passaram 10, 20, 50 anos. Tanto porque as pessoas que moravam lá mudaram, algumas já nem mais estão lá, mas fundamentalmente porque aquela pessoa que migrou também mudou. Ela não é mais a mesma. Vai incorporando Exatamente, ali. exatamente. Então tem várias histórias de gaúchas e gaúchos que eu entrevistei que falaram assim, Jones, e eu fui visitar minha família lá na minha cidade, no Rio Grande do Sul, e cheguei lá, os meus amigos não estavam mais lá. E quem estava, eu não entendia mais eles. Eles falavam de coisas que não eram mais da minha vida. E aí, Jones, né, eu descobri naquele momento que o meu lugar era aqui no Mato Grosso do Sul, e não mais lá. Por isso que agora eu estou aqui muito mais feliz depois de 20, 30 anos, pensando que um dia eu ia voltar para lá, mas aquele não é mais meu lugar. A gente poderia então pensar assim, reitor, que pode acontecer das pessoas que migraram ficar pensando em voltar e não experienciar o momento que está Exatamente, vivendo. exatamente. Muitas situações, inclusive, que a gente percebe que sulistas, até esse momento de descoberta que o lugar dele passa a ser o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, Rondônia, Acre, não importa, até uma forma de falar do lugar onde ela está de maneira até preconceituosa. Olha, Mas quando ela vai para o sul e percebe que o lugar não é mais dela, porque tudo mudou, ela começa a rever a forma como ela pensa o lugar dela. E começa a dizer, eu amo este lugar. Este lugar me acolheu, este lugar é o lugar que eu trabalho, que eu construí minha família, e aqui eu quero continuar vivendo, e aqui eu quero morrer, e aqui eu quero ser sepultado. Isso é muito nossa, legal. gente, olha,
Eu quero falar, compartilhar com vocês. Eu conheci o reitor Jones na graduação do meu diretor Cláudio. E ele falando com os pais, eu me apaixonei. E agora ouvindo, mais ainda. E eu quero que você não deixe de continuar nos ouvindo, porque tem mais coisas boas. Reitor, o que que é metaforicamente uma pandorga, né? No seu contexto, do seu mestrado, o que essa imagem revela sobre fragilidade, a liberdade e os fios que conduzem ao processo de migrar? Você começou a falar na anterior, mas Uhum. fale mais um pouquinho. Muito bem. Então, essa pandorga, essa pipa, esse papagaio, depende do Brasil, a gente usa essas expressões, que ela é ambígua, ela é paradoxal. O que é isso? Ela é, ao mesmo tempo, aquilo que nos leva a se constituir como ser livre, daquele que decide sair de um lugar e ir para o outro, mas, ao mesmo tempo, é a metáfora da pessoa que migra, mas ela fica ainda presa nos seus lugares. Então, por isso que é paradoxal. É a liberdade de um De lado e um certo enraizamento do outro, né? Mas essa pandorga, então, ela voa e muitas vezes o barbante que segura ela arrebenta. E olha, quando arrebenta, então, é também o estabelecimento de uma nova relação com o lugar e de transferência, digamos, de uma relação de proximidade, de uma relação de encontro, de uma relação de afeto com o lugar que migra, por exemplo, do sul para o centro-oeste brasileiro. Então, essa pandorga, ela é sempre uma condição, digamos, até instável. Ela voa, mas ela também pode aterrissar e se colocar num novo lugar e construir novas relações e novas raízes nesse lugar. Mas é sempre também uma pandorga que eh, se faz enquanto migrante, mas também que muitas vezes vê os filhos e netos migrarem para outro lugar. Então, verdade. outras pandorgas vão se fazendo, e com isso a gente vai restabelecendo relações que eram com um lugar, passam a ser com o lugar que a gente está, mas também são relações com outros lugares que nossos filhos e netos vão estabelecendo. Acho que essa é uma condição da pandorga que eu imagino. Olha, eu estou bastante encantada. Eu fiquei imaginando quando o senhor foi defender a sua tese à banca. Eu penso, se eu estivesse lá, eu ia ficar de boca aberta, vendo, falei, não tem nem o que questionar, é muito lindo, sabe? Me Que bom, encanta. que bom. Reitor, gerir uma universidade pública no Brasil envolve assim inúmeros desafios, eu penso. Orçamento, infraestrutura, as demandas da comunidade acadêmica e a complexa relação, né, com o governo. Eu penso assim que é uma tarefa que exige muito equilíbrio e uma visão, eu diria assim, refinada até para ter. Então eu pergunto, na sua visão, quais são hoje os principais desafios que a UFGD enfrenta na área de gestão? Tinha uma ótima pergunta também, pensando na nossa universidade, na UFGD. Eh, eu acho que, primeiro, é a valorização da educação. Não Opa, importa o nível, não importa o lugar, se é a escola eh, de educação infantil, se é a escola fundamental, médio, universidade, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. A questão principal no que tange a universidade, mas também todos os lugares que eu estou mencionando, é o que nós entendemos por educação. E isso é muito certo. sério, muito sério. O que os governos, o que o Estado brasileiro, o que a política, o que as famílias, enfim, pensam em relação à educação. E a educação, para ser de fato de qualidade,
ela precisa ser levada muito a sério, muito Isso, a sério, muito né? a sério. Não há condições de termos uma educação séria, uma ciência séria, se nós tivermos, principalmente, governantes que não constroem, de fato, uma condição para uma educação de qualidade, Sim, pública, inclusiva, diversa, acessível. acessível e assim por diante. Então, o desafio é esse. É o processo de convencimento das pessoas que a educação é fundamental. E a educação precisa se estabelecer como direito de todas e todos. Isso, A universidade, por exemplo, ela reúne conhecimentos de milhares de anos, de uma imensidão de lugares. Nós dialogamos na universidade com os países sul-americanos, Estados Unidos, Europa, África, Ásia e assim por diante. sim. Ali é um dos principais lugares do conhecimento, da produção do conhecimento e da socialização do conhecimento. Fazer a gestão disso é uma tarefa complexa, porque nós precisamos lidar com duas variáveis que são importantes. Com recursos Isso. sempre limitados para demandas sempre ilimitadas. Tem Essa é muita coisa para fazer, e mas os recursos, exatamente, sempre são limitados. E hoje, Lourdes, e todas e todos que nos assistem, nós não temos um orçamento definido para as universidades. Todo ano, o orçamento das universidades federais do Brasil passa por discussão, por articulação, pela importância nossa de reitoras e reitores fazerem movimentos junto ao Congresso Nacional e ao nossa, governo para termos orçamento de um ano para o outro. Então, isso é um problema seríssimo nas universidades, né? Todo ano nós passamos 6 meses, 7 meses nesse processo de construção de orçamento, né? E quando o orçamento chega, ele sempre é limitado, repito, porque as demandas são sempre enormes. Esse é um aspecto. Outro aspecto, do ponto de vista interno da universidade, é que a universidade ela é autônoma, ela é democrática, ela é participativa. Então, o reitor não decide nada sozinho. O olha, reitor depende de um conjunto de diálogos, um conjunto de articulações para construir a universidade coletivamente. Mas os interesses coletivos também são muito diversos e às vezes são sim, contraditórios. Então, o papel, acho, nosso, da reitoria, de um reitor, de uma reitora, é também, nesse sentido, ser um trabalho de extrema escuta, de extremo diálogo com um conjunto diversos de sujeitos que compõem a universidade. Sejam eles docentes, a UFGD tem 620 docentes, técnicas e técnicos em torno de 900 e 8 mil a 9 mil alunas e alunos. e para ouvir todo mundo. Exatamente, exatamente. Então, o desafio é construir um espaço capaz de dar conta dessa escuta e dessa construção coletiva e participativa da universidade. Você que está nos acompanhando viu, de repente você frequenta uma universidade, sequer você sabe todo esse contexto que vale a pena para chegar a ser um reitor um dia também. Mas reitor, como que o senhor equilibra as duras exigências administrativas, falou um pouco aí, com o compromisso acadêmico, principalmente o social da Universidade Federal, aí é a nossa UFGD. Ótimo, ótimo. A universidade, a UFGD, como outras 68 instituições federais de ensino do Brasil, elas são públicas. Essa parece uma questão banal, pequena, mas a universidade é pública. Ela é de todas e de todos. Por muitos anos, eu confesso, Lourdes, a todos e todos, a universidade pública ficou muito distante da Verdade. maioria da população. Mas esse é o primeiro passo. A população precisa, junto com a gente, entender o caráter público da universidade. Ninguém paga nada na universidade. Sim, Ela é
a possibilidade de você frequentar um espaço acadêmico de produção do conhecimento, de socializar conhecimento, mas na sua condição pública. Segundo, ela é um espaço de qualidade. Nossos docentes são 90% doutoras e doutores, com praticamente uma trajetória de estudo que é de no mínimo 12 a 15 anos de estudo. Sim. E é um processo de estudo permanente, com momentos para pós-doutorados a cada 4, 5 anos. Eu, por exemplo, fiz 2 pós-doutorados, um na Federal Fluminense, em Niterói, Sim. em 2010, 2011, e outro em 2019 e 20, como eu já comentei antes, na Cardiff University, lá no país de Gales, no Reino Unido. Isso nos possibilita uma atualização permanente das questões que são tratadas na nossa área, seja na área da medicina, seja na área da agronomia, seja na área das licenciaturas e assim por diante. Portanto, esse caráter público da universidade. Segundo, o que eu acho fundamental também, é entender que a universidade precisa, hoje muito mais do que em qualquer outro momento, se abrir socialmente, Sim. se abrir para a sociedade. Então, o desafio nosso é fazer com que nós, de fato, criemos uma condição de enraizamento regional. Nós precisamos estar em Dourados, nos seus territórios urbano, rural, no agronegócio, na agricultura familiar, nos territórios indígenas, etc., mas também em Itaporã, em Fátima, em Douradina, em Naveraí, Mundo Novo, Paranhos e assim por diante. Esse é um desafio nosso, de fazer com que os nossos projetos saiam da universidade e, de fato, contribuem de maneira direta, tanto para a formação de alunas e alunos de graduação, mestrado, doutorado e outras formações, mas também com rebatimento importante nos territórios, para pensarmos a cidade, pensarmos o campo, pensarmos a produção, pensarmos a diversidade e as diferenças que marcam o Mato Grosso do Sul e principalmente o Cone Sul do estado, que é extremamente diverso, complexo, que nós precisamos pensar e construir conjuntamente. Nossa, você que está nos acompanhando, você viu quando ele diz que é pública e para todos. Então, se você ouve ao contrário que a universidade é somente para alguns, está errado. É um reitor que está dizendo que é pública e é para todos e todas. A universidade, como o senhor já falou muito bem, é por excelência um celeiro de ideias, de pesquisa, de inovações, que pode e deve impactar, né, diretamente a sociedade, trazendo soluções, novos caminhos, novos voos, né, novos ventos, para que chegue até todos. Então eu pergunto para você, reitor, em que área de pesquisa a UFGD tem se destacado nesses últimos anos? É uma pergunta muito importante, eu diria que em várias. Nós temos hoje na universidade 40 cursos de graduação. Olha, Nós temos hoje também na universidade 40 cursos envolvendo mestrados e doutorados, em praticamente todas as áreas, né? Em 20 anos, este ano, nós comemoramos 20 anos de UFGD olha, e foi um percurso muito rápido, muito interessante. Boa parte dos cursos nossos foram sendo formados já com doutoras e doutores. Isso possibilitou a criação de mestrados e doutorados em toda a universidade. olha o campo de profissionais, né? Exatamente, né? Nós formamos, já nesses 20 anos, em torno de 13 mil alunas e alunos de graduação, em torno de 3.500 mestres e em aproximadamente 800 doutores e doutoras na universidade. Todas as áreas são fundamentais, é difícil eu apontar uma com maior densidade. Mas para apontar 5 referências importantes, eu acho que nós temos um papel muito bacana, muito legal, na produção e pesquisa sobre educação. Opa. Nós temos graduação, mestrado e doutorado em educação na UFGD. E isso vai se espalhando, vai reverberando para todas as escolas. E precisa se espalhar em todas as escolas públicas, privadas, aqui da região. Uma atuação muito forte em fronteira,
Nós temos vários programas de pós-graduação, mestrado, doutorado com ênfase em fronteira, e nós temos uma complexidade que envolve o Brasil e o Paraguai, e nós temos que nos aproximar do Paraguai. O Paraguai, por exemplo, tem 9 universidades públicas, e nós Sim. conhecemos hoje todas elas com uma relação muito boa com a UFGD. Olha. Nós estamos de Dourados a mais ou menos 500 quilômetros da Universidade Nacional de Assunção, que é a principal universidade paraguaia, que tem 135 anos. É a USP do Paraguai, digamos assim. Sim, entendi. E nós precisamos, nós já estivemos lá 2, 3 vezes no meu mandato, construir uma relação com uma das principais instituições da América do Sul, que está mais próxima de Dourados do que a USP em São Paulo. Isso não Entendi. quer dizer que a gente não faça relações, estabeleça relações com a USP. Muito pelo contrário. Nós precisamos também dar uma guinada para as universidades paraguaias, argentinas, chilenas e bolivianas. E nessa discussão de fronteira, nós temos uma questão importantíssima hoje, que é a rota bioceânica. E nós precisamos estabelecer uma relação com essas instituições, mas também com a população que vai ser atingida pela rota. Bem pensado, né? E, Olha. exatamente. A questão de uma rota bioceânica não pode ser apenas uma estrada para escoamento de mercadorias daqui para a Ásia ou da Ásia para cá. Ela pode ser um instrumento de integração de uma população sul-americana, latino-americana. Entendi. E tem espaços para visitação, para conhecer na América do Sul impressionantes e que a gente tem dificuldades de conhecer porque nós estamos muito virados para o centro do Brasil, para a Europa e para os Estados Unidos. Nós temos que dar uma viradinha de vez em quando, dar uma viradinha e olhar também para a fronteira nossa, que é um espaço de grande produção econômica, de grande produção social, cultural, identitária, e que nós precisamos avançar nessa direção. Isso é encantador. Eu, a cada vez que eu tô, a cada momento que eu estou te ouvindo, eu estou ficando mais encantada. E, reitor, existe algum projeto inovador em andamento? Sim, Lourdes, tem vários. Como eu falei antes, nós temos hoje em torno de 1.500 mestrandos e doutorandos. Cada um é um projeto de inovação. Olha Cada aí. pesquisa que é feita, ela se faz a partir do conhecimento já existente, mas busca construir um conhecimento novo. Isso Sim. é inovador. Mas nós temos que também considerar hoje a importância, como eu já falei antes, de uma relação mais próxima da universidade com as comunidades. Então a gente inova na medida que os nossos projetos saem dos livros, das dissertações e teses e vão para os territórios. O Isso. nosso conhecimento precisa dialogar com a realidade social de onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, onde nós atuamos. Então tem vários projetos, eu diria que tem 2 que me encantam muito, mas por favor, tem mais de 1.000 projetos. Sim. Cada área tem suas preocupações e os seus conhecimentos que vão sendo produzidos nessa relação sempre, como eu falei, com conhecimento que já existe, conhecimento novo que vai sendo construído. Há 2 meses, eu fui no assentamento Itamaraty acompanhar a construção de um biodigestor. O Olha. biodigestor, que é um projeto do professor Euclides da Agronomia, que possibilita a construção de uma espécie de um forno de produção de gás a partir dos excrementos dos bois e das vacas. Olha aí, interessante. E quando ele está pronto e começa a produzir o gás, é um gás permanente que, obviamente, com os cuidados, com abastecimento, etc., pode durar 15, 20, 30 anos, sem nunca mais a família precisar comprar um botijão de gás. Nossa, olha. Isso pode ser levado a ajudar, inclusive, em projetos, em motores de irrigação da lavoura. Isso pode ajudar nas máquinas de ordenha de uma produção familiar. Então, essa é uma possibilidade construída
entre universidade e comunidades de assentamentos. Não é a universidade que faz sozinha. A universidade tem o conhecimento e transmite o conhecimento junto com as famílias, com homens trabalhando, com mulheres trabalhando e a comunidade acompanhando a construção de um biodigestor que vai possibilitar que a outra família faça, que a outra família faça e assim por diante. E vai impactar ali Exatamente. aquela Exatamente. comunidade ali. Exatamente, né? Um outro projeto, só para citar, nós temos envolvimento com um projeto de carbono neutro, envolvendo 2.000 famílias de agricultores familiares, Sim. que deve abranger 2.000 hectares, podendo chegar agora com um novo projeto, junto com a POMS, que é uma associação importante de produtores orgânicos do Mato Grosso do Sul, podendo chegar nos próximos anos a 50.000 hectares na produção de agroflorestas. E isso sendo fundamental para uma pequena remuneração das famílias a partir da venda de carbono a partir dessas experiências. Então, Nossa. são formas de atuação. E veja, isso está colocando essas famílias na ponta da discussão hoje global, que são as questões das mudanças climáticas. Sim. Como que nós, na universidade, construímos pequenos projetos que têm impacto nas comunidades, mas, ao mesmo tempo, dão conta de uma contribuição enorme no desaquecimento global e uma preocupação naquilo que é fundamental, que está ligada à chuva, a calor, a estações que vão mudando com o tempo em função dessas mudanças e assim por diante. Então, essa é uma contribuição importante. Estou dando 2 exemplos que eu acho que são fundamentais para a gente poder avançar nessa relação universidade-sociedade. Isso você que está nos acompanhando agora, porque muitas vezes ela tem como pai, mãe, a gente pensa em colocar o filho para uma profissão e às vezes esquece que lá naquela instituição pode impactar aonde a gente vive. Então, se você está gostando aqui, não é nem uma entrevista, é uma aula, eu vou dizer para você. Então, você dê um like, compartilhe e quero também agradecer os nossos patrocinadores aqui. Não digo patrocinador, aquele que acredita nesse projeto nosso de levar pessoas, profissionais que inspiram. Móveis Plaza, nosso colaborador, nosso parceiro oficial. A Ideal Materiais para Construção. A Farmácia Popular, a Farmácia Econômica Popular aqui de Itaporã, R1 Modas e também a Progepuran, tudo aí para o seu agronegócio. Mas eu sei que você está gostando, vamos continuar aqui com o nosso reitor. Uma das missões mais urgentes, doutor, da educação superior, hoje é garantir a inclusão, né, de estudante dos mais diferentes contextos sociais, né, étnicos, culturais. Uma universidade, a gente acredita que ela só é verdadeiramente quando ela reflete a diversidade do seu povo. Então, o nosso patrocinador oficial, Móveis Plaza, ela faz a seguinte pergunta: quais políticas e ações a UFGD tem adotado para promover uma maior inclusão e garantir a representatividade dentro do campus? Nos últimos 3 anos, nós estamos desenvolvendo todas as formas possíveis de ingresso na universidade, seja por vestibular, seja pelo SISU, seja por editais os mais diferentes possíveis. Por exemplo, um edital de vagas ociosas que todo mundo pode se inscrever para um conjunto de 500, 600 vagas. Né? É acessar a universidade e estar com vontade de fazer uma faculdade e procurar esses editais que estão dispostos na página da UFGD e ingressar. Esse é uma questão fundamental. Inclusive, Lourdes, nós estamos com uma possibilidade agora de criação de um edital de fluxo contínuo de entrada. A pessoa, se quiser entrar no mês de março, maio, abril, não importa. Olha. Ela pode entrar. Não importa se ela entra no meio do semestre, ela pode fazer algumas atividades alternativas e no semestre seguinte caminhar junto com a turma.
Então nós entendi. temos que construir as condições, porque uma coisa, Lourdes, é o nosso tempo, né, nós um pouco mais de idade, em que parecia que o tempo andava um pouco mais Verdade. lentamente, né? Eu lembro que quando eu era jovem, mas não apenas jovem, quando a gente queria se comunicar com alguém que estava longe, a gente mandava carta. Carta. E a carta levava 5, 10 dias para chegar, e às vezes, quando era respondida, 5, 10 dias para voltar. Era um mês esperando. Hoje, quando alguém manda uma mensagem por celular, pelo WhatsApp, ela quer ver a resposta em alguns segundos. Não é nem Verdade. minuto, não é nem hora. Ora, se essa velocidade das coisas se dá eh, para nós hoje, imagina para a juventude, imagina para os adolescentes. Então, nós temos que criar uma forma também de atração de jovens de maneira mais contínua na universidade. Então, é só ficar de olho na UFGD que está construindo essas condições de ingresso praticamente permanente. Mas quero também chamar a atenção que nós temos sim, Lourdes, que criar as condições de ingresso na universidade para os grupos que pouco tiveram acesso a ela, Verdade. historicamente. Pra você ter uma ideia, há mais ou menos 20 anos, alguns números que nós temos apontam, nós tínhamos, no máximo, 10 indígenas Guarani Kaiowá formados na graduação na região. Sim. Máximo 10. Hoje nós temos em torno de 300. 300. Olha, Porque nós criamos na UFGD a Faculdade Intercultural Indígena, que temos hoje nos dois cursos, o curso intercultural Tecoarandu, Educação do Campo mais o mestrado, aproximadamente 450 alunas e alunos indígenas e também de assentamentos rurais, quilombos e assim por diante. Esse é um espaço fundamental de presença. E nós criamos, do ano passado para cá, mais 3 cursos importantíssimos: Pedagogia Intercultural, Educação Quilombola e também na Faculdade de Educação, Educação Especial. Os 3 cursos, eles têm fundamentalmente a função, então, e o propósito de pensar nesses grupos historicamente excluídos, mas sim. que precisam fazer parte de uma universidade que, de fato, tem que ser inclusiva, diversa e atender a todos os públicos, a todas as pessoas dessa grande região que é a região da Grande Dourados e, obviamente, do Brasil e do mundo inteiro. Nós temos hoje na UFGD 40 nacionalidades diferentes. Era até essa pergunta que eu ia te fazer, Por você favor. como fazer com que esses que tidos como vulneráveis, né, eles permaneçam na universidade. Ah, então muitas vezes, reitor, a universidade é vista como um universo à parte, que nem você colocou anteriormente, né? Meio que distante da população. Mas sabemos que existe um potencial gigantesco, como você acabou de falar agora. Eu já disse, vou repetir, eu sou repetitiva, né? Eu estou impactada, né? Existe um potencial gigantesco de impacto social, quando os muros são derrubados. Então eu te pergunto, reitor, de que maneira a Universidade Federal tem trabalhado para conectar com as comunidades, de Dourados e da região? Existem projetos de extensão? Você falou, mas tem uma palavra mais específica para pode até se dirigir aos nossos alunos, aos pais agora, aqui desse lado, fala com os nossos seguidores. É, repito também, como a Lourdes está insistindo em algumas coisas, a universidade é nossa, é nossa. Quando eu falo nossa, não é do reitor, não é dos professores e professoras, das técnicas e dos técnicos que já estão lá, é nossa. A conexão, ela se dá em um conjunto de projetos, por exemplo, o PIBID, que é um programa de iniciação na docência, em que parte importante de alunas e alunos nossos das licenciaturas passam pelo menos 3, 10 horas por semana nas escolas, nas escolas. Então é uma relação com a comunidade,
na medida que alunas e alunos da comunidade frequentam a escola e têm condições de já, de alguma forma, vivenciar experiências da universidade a partir de projetos, de ações, de programas nas escolas onde atuam. Mas isso só se dá com a responsabilidade da universidade, que tem que ser corresponsável com as escolas, mas fundamentalmente mães e pais, com a responsabilidade e o compromisso também de vocês em apoiarem a universidade e pensar sempre uma instituição voltada aos interesses de vocês. Quais são os problemas que atingem as famílias? Quais são as questões ligadas à economia, à produção, ao trabalho que atingem uma cidade, uma região? Quais são as questões, por exemplo, ligadas à violência, ligadas à fronteira, ligadas aos mais diversos territórios que nos impactam? É nesse diálogo nosso, da universidade com vocês, que a gente vai construir, inclusive, conhecimentos novos, ações novas, de projetos novos que devem impactar tanto o interior da UFGD, mas também as comunidades e toda a região. Que lindo. Eu penso assim que hoje ainda, como foi dito aqui, que aparentemente às vezes um pai, um aluno, um jovem pensa que é tão longe a universidade. Heitor, eu pergunto, como nós, como sociedade, podemos despertar nos jovens o desejo e principalmente a confiança que eles podem, sim, ingressar numa universidade pública? Como que eu, como mãe, como uma pessoa aqui na sociedade, o que que eu posso falar para esse jovem de hoje? Você tem o caminho, você precisa ir. Eu acho que é simples e talvez algo que a gente esqueça. Eu quero reforçar também o que eu exaltei um pouco antes. É construir com nossas filhas e nossos filhos que a educação vale a pena, que a escola vale a pena, que a universidade vale a pena. E que nós podemos agregar, Lourdes, duas dimensões que são fundamentais. Os nossos desejos, os nossos objetivos pessoais, em ter uma boa formação escolar, acadêmica, em ter um bom emprego e uma boa remuneração, Sim, de ter uma boa família que a gente possa se construir junto, mas ao mesmo tempo, que é essa segunda dimensão, é como que nós fazemos da nossa vida também um compromisso social de fazer com que a cidade seja uma cidade melhor para a gente, isso. com que os territórios sejam melhor para a gente, que os rios sejam melhores, que as estradas sejam melhores, que as casas sejam melhores, enfim. É articular essas duas dimensões do pessoal, do subjetivo, do familiar, com uma dimensão social. Eu acho que esse é um compromisso público, é um compromisso social, e eu diria que é um compromisso espiritual. Olha, Na medida que as nossas conexões, Lourdes, mães e pais, quem nos assistem, elas também são construídas a partir de uma relação de afeto com as isso. coisas, com as pessoas. E esse afeto precisa permear a nossa relação com o conhecimento, que não é um conhecimento que é externo à existência nossa. Todo conhecimento precisa também servir como algo que nos atravessa, que nos impulsiona para a transformação de nós mesmos, mas para a transformação social como um princípio e um compromisso ético, subjetivo nosso, mas também com toda a sociedade. Nossa, olha, viu? Fica aí, vocês vai, é muito bom. O reitor, e esses jovens que muitas vezes são os primeiros de suas famílias chegaram a uma universidade. A UFGD oferece algum tipo de apoio, orientação específica para esse desafio? Porque ele não vai ter apoio lá em casa, muitos não sabem. Tem alguma coisa? Sim, nós temos um conjunto de cursos na universidade, como eu falei antes, 40 cursos, eles estão abertos, Lourdes, eles estão abertos, mães e pais,
futuras alunas, futuros alunos, ou quem já está com a gente, a receber vocês e conversar com vocês sobre os cursos. Isso. Porque às vezes a gente pensa que o curso é uma coisa, mas pode ser outra. Verdade. Mas esse outra coisa pode nos levar a pensar outro curso. E nós temos todas as áreas do E conhecimento você é da o universidade. exemplo, né? Começou Sim, lá em ciências, foi. exatamente. Então, não há outro jeito de conhecer a universidade e de saber aquilo que a gente gosta se a gente não frequentá-la. Portanto, o meu convite aqui é: visitem a universidade, andem pela universidade. Nós estamos construindo agora 15 grandes murais na universidade. Olha, A UFG está se transformando num grande espaço de arte visual, com artistas locais, estaduais e nacionais. tá Nós tendo estamos bastante eventos, né? embelezando, exatamente, estamos embelezando a universidade. E é uma universidade, então, que precisa ficar mais bonita para também construir esse espaço de aconchego, de afeto, obviamente com muito rigor acadêmico, com muito rigor científico, filosófico, mas também um espaço de afeto, um espaço de nós nos sentirmos bem, no lugar de aprendizagem, no lugar de produção do conhecimento. Isso aí é interessante. Reitor, nós estamos assim chegando ao final do nosso bate-papo. Não, eu não digo bate-papo, deixa eu reformular. Da nossa aula. E como eu diria assim, as reflexões, as palavras foram importantes para mim. E eu diria, formar não é apenas emitir diplomas, é preparar pessoas para serem protagonistas de um país melhor. Eu vejo que a UFGD, diante da sua fala, tem pensado nisso. E com base nisso, eu gostaria de fazer assim, final, de dizer para você, reitor, como eu estou feliz aqui, de poder ter esse momento. E uma palavra que o senhor disse aí foi interessante, afetividade. Oh, meu Deus, como está faltando, às vezes, isso no nosso contexto. Então, agora é a hora de você deixar. Eu já estou falando até você, parece que eu já criei aqui, né? É um reitor, gente, ocupa um cargo, né, onde lida com pessoas. Agora eu quero que o senhor deixe uma mensagem para os nossos seguidores aí, também para os seus alunos lá da universidade, seu corpo docente, discente, administrativo. E mostra aí, Heitor, a força da transformação social através dos estudos. Vamos lá, muito bem. Estar aqui foi um presente para mim, um presente para a UFGD. E quando a gente insiste que a UFGD é pública, Sim. não pode ser um conceito abstrato. É pública porque o público, que é feito de pessoas, de gentes, as mais diversas, precisam fazer parte dela. E fazem parte dela. Nós temos vários compromissos acadêmicos, científicos, filosóficos, éticos, morais. Mas há um compromisso fundamental, que é o compromisso de afeto com as pessoas. Sim. Não importa se a gente faz o curso de letras, biologia ou pedagogia, ou se nós fazemos direito, psicologia, medicina. Nós sempre estamos na relação com as pessoas. Eu sempre digo que toda gestão, e eu faço parte de uma gestão de uma universidade, ela é sempre uma gestão com pessoas. Eu posso ter uma gestão financeira, mas ela só tem importância na medida que ela é feita porque envolve pessoas. No final das contas, essa gestão vai ser para as pessoas. E a relação com as pessoas, mesmo numa condição, às vezes, de divergência, de ideias diferentes, isso é muito salutar, não há nenhum problema de nós pensarmos diferentemente. A relação com a pessoa precisa ser uma relação de extremo respeito, de
muita ética e de muito afeto. Sim. E a universidade, na medida que ela produz conhecimento nas mais diversas áreas do saber, que tem impacto para dentro dela, mas precisa ter um impacto cada vez mais social, esse impacto vai se dar cada vez mais e melhor se a gente conseguir afetar as pessoas. Sim. Afetar seus lugares, suas casas, as escolas, o trabalho, a cidade, o campo e assim por diante. Eu acho que isso é fundamental naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pensa e como que nós também fazemos de cada momento um momento especial, um momento que não volta mais. Verdade. Né? Um momento que, pelo fato de não voltar mais e por ser especial, ele pode ser o momento da eternidade. Né? E quero finalizar aqui, eu ganhei um presente aqui, muito obrigado. Eu quero deixar aqui também um livro que se chama justamente Geografiando Afetos. Nossa! Escritos, imagens e intensidades, que eu ajudei a organizar no momento da pandemia um pouco mais, que a gente reuniu aqui em torno de 90 intelectuais, artistas do Brasil, alguns estrangeiros, e a gente construiu um pouco uma geografia de afetos, para a gente sempre se lembrar que todo lugar, todo momento é um lugar de encontro, de diálogo, de muito conhecimento, mas também de muito afeto. E são os afetos que eu construí aqui nesta entrevista contigo, Lourdes, com todos que nos acompanham aqui da equipe, todos que nos assistem. Foi uma manhã, um momento muito legal para a gente aprender, viver e construir juntos e juntas. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela oportunidade que a UFGD teve em estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço, Heitor Jones, e quero me dirigir a você. Você gostou? Dê um like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Ora Mais com Lourdes Strozziati. Quero agradecer o nosso patrocinador oficial, Móveis Plaza, e te convidar para estar conosco no próximo episódio, porque quando trazemos um convidado, uma convidada, é para te inspirar. Tchau, tchau. Ei, gostou desse episódio? Então se inscreva no canal. Porque existem histórias que nos atravessam, nos comovem. Nós vamos conhecer uma mulher que não apenas enfrentou um câncer uma vez, mas 2 vezes. Quem é que está conosco hoje? Que eu recebo com muito carinho a Amélia. Vim lecionando, nesse tempo todo eu fui montando, comprando as coisas e nós montamos a farmácia. Começamos lá naquele predinho que hoje é da Lone, do Val. Sim. E depois passamos para a esquina onde é Cacau Show e hoje nós estamos naquele prédio. E eu fui a primeira farmacêutica concursada de Itaporã a assumir. No início de 2017 e não tinha detectado nada. O câncer a gente não pode romantizar. Ele é muito difícil, Lourdes. Sim. Ele é muito difícil mesmo. Eu, como profissional de saúde, sabia que eu não ia conseguir nenhum profissional naquela época disponível por causa das festividades de final de ano. E nessa época, meu filho estava fazendo residência em Curitiba. E ele veio fazer uma visita aqui em Itaporã. E ele é médico. Sim. Então, eu esperei, fui com ele para Aquidauana, na sogra dele, tudo. Quando nós voltamos, ele ia embora para Curitiba, eu chamei e falei assim, filho, a mãe sentiu um nódulo na mama. Ora Mais com Lourdes Strozziati é um oferecimento de Móveis Plaza, a sua casa vai amar. Ideal Materiais para Construção. Farmácia Econômica Popular. Progeporã.
Up Canecas, presentes personalizados. E R1 Modas.